O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali, ou Ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho é uma força transformante, transformadora. O Evangelho realiza em nós, naqueles que se dispõem a se submeter a ele, realmente uma transformação. Em Cristo, nós somos uma nova criatura, diz São Paulo. E na sua epístola aos Romanos, São Paulo diz que o Evangelho é força de Deus para a salvação daquele que crê. É força. E é uma força transformante. Mas como assim, padre? Como é que transforma? Então, basta a gente parar um pouquinho para olhar a figura de São Paulo a partir desse texto de hoje, da carta de São Paulo a Filémon. Veja, São Paulo está escrevendo a um discípulo que ele provavelmente tornou ele também cristão, Filémon, São Paulo está em Roma, preso, já mais velho, escrevendo a Filémon, que está em Colossas, hoje Turquia, 2.000 quilômetros de distância. São Paulo está escrevendo uma carta, enviando para ele. E veja o que São Paulo diz a nós num dos versículos da leitura de hoje. Só é uma carta, né? Só um capítulo, vamos dizer assim. Mas o versículo 9 diz assim: Eu, Paulo, velho como estou... Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Eu, Paulo, velho como estou, agora prisioneiro de Cristo na prisão, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Então São Paulo está dizendo, ele já está em Roma, preso, velho como estou, agora prisioneiro de Cristo. Veja a transformação que houve. Já não é mais o jovem Saulo, que lá atrás perseguia, respirava ameaças, prendia cristãos. Agora São Paulo é velho, depois de inúmeras batalhas, viagens, fundações de comunidades cristãs, embates, flagelação, naufrágio, como ele diz, perigo nos rios, perigos entre os inimigos do Evangelho, perigo entre os irmãos. Velho, não mais põe ninguém na prisão, agora está preso por causa de Cristo. Veja, antes ele tinha cartas de recomendação para prender. Agora São Paulo está escrevendo carta para libertar. Para libertar Onésimo.
é o que acontece. Ele pede a libertação de um escravo, Onésimo, que possivelmente fez alguma coisa de errado, fugiu lá de Colossas, foi bater, não sei como chegou na prisão lá em Roma, e agora está em Roma como alguém que está servindo a Paulo. E Paulo tornou Onésimo também cristão. Aí veja a transformação que vai acontecendo com São Paulo. Ele perseguia os seus irmãos hebreus que se tornaram cristãos. Mandava prender. Veja que era a raça eleita, não considerava os outros, não considerava os pagãos. Agora ele está chamando Onésimo, que é um escravo, ele está chamando de seu filho. E ele ainda diz assim: Filémon, receba Onésimo como se fosse o meu próprio coração. E São Paulo, que ele vai dizer na carta que Onésimo deve até a sua própria vida a ele, mas São Paulo diz: eu escrevo assim, eu poderia até mandar, mas eu prefiro pedir para que a tua caridade seja espontânea. Mas recebe Onésimo, meu filho, como agora um irmão. É como se fosse o meu próprio coração. Mas veja ainda a transformação, porque escravo, nós sabemos, era tido como uma coisa. E São Paulo diz que Onésimo deve recebê-lo agora como uma pessoa humana. Gente, se a gente for contar assim, não são tantas décadas que a escravidão foi abolida aqui no nosso país. E São Paulo está dizendo lá atrás, é uma pessoa humana. Veja, o sistema na época do Império vivia também dependente da escravatura, né? A forma como eles viviam, né? Viviam dessa forma. Mas São Paulo veja a revolução e a transformação que é o cristianismo, e que ele está agora trabalhando nessa carta. Era escravo e agora pessoa humana. Veja, o Evangelho é uma força de transformação, transformou São Paulo por inteiro, a sua mente, a sua forma de pensar, de agir, de como tratar. Depois eu aconselharia, vocês tomarem de novo e ler assim, você vê a delicadeza com que ele escreve. Mas se essa transformação aconteceu com São Paulo, não pode acontecer conosco? Às vezes nós temos algumas fraquezas que a gente acha assim, olha, isso aqui, eu já lutei, já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu vou morrer desse jeito. Não tem jeito para mim. Fulano tem, Cicrano tem, eu não tem jeito. Realmente, para as nossas forças não, mas o Evangelho é uma força transformadora. E a gente precisa, na verdade, assim, olha, nos deixar curtir dentro do Evangelho. Sabe quando você tem uma panela, uma vasilha, uma travessa, que é difícil de lavar? Fica uma coisa grudada ali que você tem que deixar o quê? Deixa na água, de um dia para o outro, curtindo, ou você deixa na água quente, ou você põe a água com algum produto e deixa ali as nossas sujeiras, a nossa fraqueza, em muito, a gente precisa deixar curtir. No sentido de que nós devemos ficar dentro do reino dos céus, dentro do Evangelho, nos envolver com o Evangelho, mergulhar no Evangelho. Porque Jesus está dizendo aqui hoje no Evangelho, perguntam para ele sobre o momento que chegaria o reino de Deus. Jesus diz, ele não vem ostensivamente, não é de uma vez, vou dizer assim, ou melhor, não vem assim com imponência. O reino de Deus está entre vós, a começar dele, Ele é o reino de Deus em pessoa,
e estava no meio deles. Mas o reino de Deus está entre vós e também dentro de nós, né? Dentro de nós. E a gente precisa deixar o reino de Deus, então, crescer. São vários exemplos, né? O exemplo da semente que Jesus usa. Mas a gente ficar ali, ó, a palavra de Deus, o ensinamento da igreja, a nossa vida de oração, a nossa penitência, a nossa paciência, a nossa exposição a Jesus no Santíssimo Sacramento. Jesus é exposto para nós, né, no Santíssimo Sacramento, mas a gente também se expor a Ele. O auxílio da Virgem Santíssima e a paciência, o sacramento da confissão, comunhão, serviço na igreja, apostolado, obras de caridade. Isso, gente, quantos anos Deus nos permitir nesta vida permanecer, a paciência. Uma hora a sujeira vai se desprendendo da panela. A gente vai lá e passa a bucha e tira, né? Às vezes nem precisa aquele lado verdinho da bucha, né? O amarelo também já tira. Mas é preciso paciência, perseverança. A nossa constância, a nossa confiança no amor, na misericórdia de Deus, a nossa súplica. Senhor, tende piedade de nós. Que bom que você já rezou. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. A nossa vida, no bom sentido, se torna uma ladainha. Tem aquela ladainha que a gente vai rezando, né? Santa Maria, rogai por nós, tem piedade de nós, e vai usando. Tem que ser assim, vai. Mas com a confiança que o Evangelho de Deus é essa força salvadora, transformante. Se você caminha já há um tempo, mesmo aos trancos e barrancos, mas lutando, você já via a transformação que já aconteceu. E quando acontecer isso que está no Evangelho, que Jesus disse que o reino de Deus vai vir, é como um relâmpago. Quando vier o reino de Deus, nós vamos ver que aquele reino que vem, de alguma forma já é o reino que está aqui. E as duas coisas é uma coisa só, na verdade. É uma peça só. O reino em plenitude já havia começado em nós aqui. Se completa lá, se deflagra lá. O reino dos céus. Mas vamos, porque Jesus disse que quem comesse do seu corpo e sangue, viveria eternamente. Então, esse reino nós já temos de forma especial no seu corpo e sangue, semente de vida eterna, penhor da salvação.